continuação da história, do universo que o nosso Pai Eterno criou. Seus pés conduziram-no naquele dia através de um vale intensamente marcado pela morte. Com espanto, contemplava por todos os lados ossos secos e restos de animais devorados com ferocidade. Aos seus ouvidos atentos chegavam uivos e gritos de feras ameaçadoras. Embora banhado pelo sol, Caim começou a ficar com medo. Imóvel, lembrou-se do lar, dos conselhos e rogos dos pais. Pensou nas constantes preces que faziam por ele. Estava certo de que não deixariam de clamar por sua segurança ali naquela perigosa floresta, apesar de sua ingratidão. Tomado de espanto, viu finalmente o sol lentamente caminhar para a sua morte diária. Sem sua presença tremia, o que lhe reservaria a escura noite. Revivendo, contudo, os sonhos que tivera desde a infância como um soldado, que mesmo atingido por um golpe, se levanta num último esforço de vencer, Caim alimentou-se de ânimo. Venceria o medo e conquistaria toda a selva, banindo dela todos os ossos secos e os sinais de morte. Revigorado pelos ilusórios planos, em passos firmes prosseguiu sua jornada. Pobre Caim, o primeiro de uma multidão que, escravizada pelos mesmos sonhos de progresso, caminharia para dentro da noite, julgando encontrar o berço de toda a luz. Diante dos olhos de Caim, que jamais podia imaginar que todo passo que dava o levava para mais longe daquele sol que almejava conquistar, brilhou distante por entre as ramagens uma fulgurante luz. Cheio de curiosidade, apressou os passos, indagando silente. Mas como, se eu o vejo declinar? Seria outro astro que em seu berço aguardava o momento de partida para aquele suplício diário. Com o coração pulsando forte pela emoção, adiantou-se em seus passos, julgando poder naquele novo dia detê-lo em sua partida. Inauguraria assim um reino de luz conquistado por sua força. Correndo para a luz, porém, a viu desvanecer quando já próxima. Seria uma miragem? Não. Desvanecera simplesmente para revelar-se mais brilhante aos seus olhos. Observando o brilho intenso, Caim ficou perplexo ao ver que procedia da face de um poderoso querubim protetor que, desde a queda de seus pais, permanecera ali velando as divisas do Éden. Mudo, Caim contemplava a meiga face daquele anjo que, expressiva de amor, fazia renascer em seu coração emoções da infância. Sentia-se agora esquecido de sua missão, revivendo em lembrança o encontro que tivera com o Criador naquela noite de sacrifício. O querubim era semelhante ao Pai, tendo no rosto um brilho de sol. Estampando no semblante preocupação, o anjo, depois de contemplá-lo demoradamente, perguntou-lhe: "O que busca, meu filho?" Recordando o seu esquecido ideal, Caim respondeu: "Busco a fonte do dia, o berço do sol." O anjo continuou perguntando: "O que o leva a procurá-lo com tanto anseio?" Caim respondeu: "Eu sou amante de sua luz, que me faz ver em cada dia o fruto do meu labor. Admiro-o desde a minha infância, por isso trago no peito o ideal de um dia detê-lo sobre o céu." O querubim contemplava-o penalizado, sem saber como convencê-lo daquela ilusão alimentada durante tantos anos. Após um momento de silêncio, o anjo, com ar de tristeza, procurando fazê-lo recordar as palavras que o Criador lhe dissera naquele encontro, perguntou: "Com que você irá detê-lo?" Confiante, Caim ergueu os braços em resposta: "Não construir enormes jardins com eles?" O anjo, num penoso esforço de fazê-lo entender que o sol é um símbolo do Salvador, disse-lhe: "Caim, nada poderá detê-lo a não ser o amor. Quem ama, caminha na mesma direção. Para onde você o vê caminhar todos os dias, não é para o ocidente? Segue então os seus passos e jamais o verá chorar lágrimas de sangue. Acompanha-o em sua caminhada e verá que o que você sempre chamou de morte consiste num alegre alvorecer para um continente além, perdido nas trevas." A afirmação do anjo fez Caim lembrar-se das últimas palavras ditas pelo Salvador naquela noite transformada em dia.
Ele dissera que somente o sangue de seu sacrifício poderia fazer brilhar a luz que triunfaria para sempre sobre as trevas. Contrariado, Caim baixará a cabeça, determinado a não segui-lo nessa direção. Abalado, Caim encontrava-se agora diante de uma séria decisão que mudaria o rumo de sua vida e de uma multidão que poderia segui-lo. Mudo e a tremer, permanecia prostrado aos pés do anjo, enquanto renhida luta travava-se em seu íntimo. Desde a infância, alimentará um ideal, caminhando na direção de um paraíso, o qual julgava poder conquistar pela força. Agora, o anjo apontava-lhe um caminho oposto, de amor e sacrifício, o mesmo ensinado pelos pais e pelo Criador. Arrependido, Caim desejou retornar para casa, mas o inimigo se opunha, inspirando-lhe vergonha. Como encararia sua família, a quem prometera tantas vitórias pela sua força ao retornar de mãos vazias? Com o jovem Caim, prostrado aos seus pés, o anjo com voz de ternura instava: Filho, volte ao lar. Não há caminho de vitória além do amor. Ele poderá ter espinhos e no trajeto um altar, mas é um caminho seguro, pois sempre leva o viajante aos braços de uma família amorosa que, com saudade, espera o fruto de seu perdão. Não será humilhante voltar. Não é esse o caminho do sol? O caminho do orgulho é sempre desconhecido. Em seu trajeto pode ter flores e a promessa de que não haverá altar, mas o seu fim é sempre dentro da noite, distante dos braços aquecidos pelo perdão. Volte ao lar, filho, volte. O anjo, com seus amorosos conselhos, conseguiu finalmente convencer Caim. Ele estava resolvido a percorrer o caminho do amor, desfazendo os passos até ali, movidos pelo egoísmo. Aguardaria agora o sol, para com ele seguir humildemente rumo ao altar que não mais lhe falava de derrota, mas de triunfo sobre a morte. Na colina distante, permanecia a família rogando incessantemente por Caim. Em seu anseio, não conseguiam ficar longe daquele altar, berço de lágrimas e sangue. Ali, junto a ele, Caim viera ao mundo, banhado pela luz do sacrifício. Ali, fora instruído no caminho da salvação. Ali, aguardariam com fé até vê-lo retornar arrependido. Sob o sorriso do anjo, Caim, vencido pelo cansaço de seus sonhos desfeitos, adormeceu a um passo do paraíso de muralhas invisíveis. Muralhas que somente poderiam ser finalmente transpassadas pelo amor que sacrifica. Uma brisa suave despertou-o naquela manhã, convidando-o a seguir o sol naquela jornada rumo ao altar. Como dois companheiros avançariam sobre os espinhos, quebrando-os com os seus pés feridos. Como guerreiros, caminhariam rumo à colina do entardecer, não para serem vencidos pela noite, mas para destruírem-na em sua fuga. Nessa marcha de resgate, tombariam finalmente sobre o altar distante, não vencidos pela morte, mas conquistando a vida nascida da luz. Com humildade, Caim deu os primeiros passos no caminho do arrependimento, caminho que logo após o altar lhe descerraria o seu lar de amor. Eram passos movidos por fé, pois diante de si não podia ver a face de seu companheiro, o sol, mas tinha certeza de sua presença, pois nos ombros podia sentir seu calor a acariciá-lo num terno abraço. Eram companheiros de jornada pelo caminho da vitória. Era o 6º dia. Na colina, a família ansiosa encontrava-se reunida desde a manhã ao redor do altar, inconsciente da experiência de transformação vivida por Caim, lá nas divisas do Éden. Com lágrimas, rogavam ao pai pelo querido Caim, ansiando vê-lo retornar. Como era o dia da preparação, uniram-se no trabalho, deixando tudo em ordem para receberem o santo sábado. Limparam os jardins, colheram alimento, prepararam as vestes e separaram o cordeiro para o sacrifício. Foi uma atividade muitas vezes interrompida por idas ao altar, onde estendiam demoradamente o olhar sobre o vale, na esperança de verem surgir aquele a quem tanto amavam.
Caim, embora cansado da longa jornada, continuava avançando com ligeiros passos, desejando alcançar o sopé da colina antes da noite. Podia divisá-la ainda distante, banhada pelo sol poente. O entardecer, que até o dia anterior fora visto como a vitória das trevas sobre a luz, processava-se diante de seus olhos. Via agora o sol, envolto por nuvens tintas de um vermelho vivo, tombar como um herói vitorioso, prestes a libertar um continente além do poder da noite. A escuridão envolveu o vale, e nele Caim, que com os olhos fitos no último clarão a dissipar-se no horizonte, esforçava-se em prosseguir em seus passos. Na colina, o patriarca Adão, com o coração a palpitar de saudade, anseio e dor, preparava-se para oferecer o sacrifício. Intercederia como nunca nesta noite pelo seu filho, cuja ausência torturava sua alma. Eva, em passos lentos, cheia de tristeza, seguiu seu esposo rumo ao altar, acompanhada por Abel e suas 2 filhas. Sofriam muito naquela noite, pela ausência de Caim. A esperança de revê-lo fora quase que totalmente banida. Num doloroso esforço, Adão ergueu o cordeiro, deitando-o sobre o altar. Quão doloroso era sacrificar, mas não havia outro caminho. Cabisbaixo em meio às trevas, Caim refletia. Todo o seu passado construído por ilusórios sonhos o via agora em cacos. Estava no limiar de uma nova vida, como uma criança recém-nascida sob a luz do altar. Caim esforçava-se para identificar aquele dia especial de sua conversão. A lembrança do último sacrifício o conscientiza de ser véspera de sábado. Havia saído de casa no 4º dia da semana, quando seus passos conduziram-no para dentro de uma noite escura e fria, na qual temeu a morte. Refeito, ao amanhecer do 5º dia, prosseguiu rumo ao desconhecido até deter-se amedrontado no Vale dos Ossos, onde a tarde transformou-se em noite. Foi dali que contemplou o brilho do anjo que o atraiu com o seu amor. Detido em meio às trevas, Caim recordava com emoção os conselhos do anjo que o levaram a uma mudança de rumo. Lembra-se de seus passos de fé que moveram-no durante todo aquele 6º dia rumo ao lar. Ao caminhar sob o brilho do sol fora fácil, mas o que fazer agora quando as trevas o detinham nas selvas? Caim, porém, alegrou-se ao saber que a escuridão daquela noite seria em breve ferida pela luz do sacrifício. Com anseio, aguardava o momento de prosseguir sua jornada, orientado pelo fogo que lhe indicaria o rumo de seu lar. Movido pela dor da saudade e pelo último raio de esperança em abraçar o seu filho, Adão ergueu o cutelo para matar o cordeiro. De seus trêmulos lábios, escapa-se então uma aflitiva prece em favor de seu filho. Senhor, hoje eu compreendo o quanto sofres com a rebeldia de seus filhos rebeldes, que trocaram o teu amor e o calor de uma família amorosa que vive no seio da luz. Pelas trevas do vale, aonde o desespero e a morte atraem com ilusões de vitória. Neste momento, a minha mão está erguida para ferir esta inocente ovelha que, com seu sangue precioso, alimentará o fogo da esperança em abraçar o meu filho, que se encontra perdido. Faça, Senhor, com que o brilho desta chama possa alcançar o meu Caim, onde ele se encontra, fazendo-o voltar ao lar arrependido. Todos os súditos do Salvador, com emoção, contemplavam a comovente cena de significado tão grandioso. Naquele pai tremente e aflito, pronto a sacrificar em favor do filho errante, viam o grande pai que, para atrair seus filhos humanos do vale da perdição, ofereceria o maior sacrifício. Após sua angustiante prece, Adão imolou o cordeiro. O fogo da esperança ergueu-se imediatamente em brilhante chama, expulsando as trevas que envolviam aquela colina. Caim, que movido pela alegria de ser sábado, erguera a fronte nas trevas, na expectativa de contemplar o brilho da vitória, ergueu as mãos aos céus agradecido, quando viu surgir no escurecido horizonte a estrela da aceitação. Cheio de ânimo, prosseguiu em seus passos de fé.
Embora lhe fosse impossível enxergar e compreender todos os obstáculos que surgiam em seu caminho, fazendo-o tropeçar, mantinha o olhar fixo no brilho do cordeiro imolado, avançando sempre com a certeza da vitória. Os passos de Caim conduziram-no finalmente para junto da colina, onde podia ver sua família reunida sob a luz do altar. Com o coração pulsando forte pelo cansaço e pela emoção, galgou em ligeiros passos a colina, detendo-se junto ao altar. Sua família, com os olhos cerrados, orava por ele. Não conteve as lágrimas ao ouvir seu pai clamar: Senhor, meu Caim, quando o envolverei em meus braços? Quisera voltar ao passado, quando com prazer tomava no colo. Ele era a minha alegria e esperava tê-lo sempre salvo junto a mim. Mas, ó Senhor, ele foi crescendo e se afastando, levado pelos seus sonhos de aventura. E hoje já é o 4º dia sem o nosso Caim. Meu coração está partido pela sua ausência, já não suporto viver sem ele. Se for possível, Senhor, traga de volta o nosso Caim e que ele seja feliz ao teu lado. Amém. Terminada a prece, Adão abriu os olhos para contemplar a chama do perdão que poderia, quem sabe, atrair seu filho daquele vale sombrio. Seu olhar pousou de cheio em Caim, que jazia prostrado junto ao altar. Sem conter a alegria, Adão, com um brado de vitória, saltou para junto de seu filho, envolvendo-o em seus braços. Toda a família o acompanhou nesse gesto carinhoso, festejando com risos e lágrimas de emoção o retorno daquele filho e irmão amado. Sob a luz do altar, todos assentaram-se finalmente, passando a ouvir com atenção a experiência passada por Caim naquela densa floresta. Ele contou do medo que sentiu naquela primeira noite fora de casa. Falou do Vale da Morte, onde viu tantos ossos de animais devorados com ferocidade. Contou da luz que surgirá ao entardecer, fazendo-o apressar seus passos, julgando ser o surgimento de um sol. Falou do brilhante anjo que o atraíra para as divisas do Éden, levando-o com seus conselhos e palavras de sabedoria e amor a uma mudança de rumo. Contou de seu retorno, das lutas e tentações que teve de enfrentar a cada passo. Concluiu contando da alegria que sentiu ao ver naquela noite o surgimento do fogo sobre o altar, que, semelhante a uma estrela, guiou os seus passos através daquele vale tomado pelas trevas. Para a família, consolada pelo retorno de Caim, surgiu finalmente o alvorecer da alegre vitória, trazendo em sua brisa o aroma dos verdejantes prados edênicos cobertos de eternas flores. Naquela manhã de sábado, uniram-se em cânticos de gratidão ao Criador, pela vida, pelo perdão e pela certeza de que sua feliz união jamais seria maculada pelo pecado. Desde o momento em que Caim passará a trilhar pelo caminho da salvação, Satã e suas hostes, cheios de ira, passaram a fazer planos para reconquistá-lo. Decidiram lançar sobre ele densas trevas espirituais, causando angústia e desânimo em sua nova experiência. Estavam certos de que, persistindo com essa pressão, alcançariam vitória. Conhecendo os planos de Satã, o Salvador ordenou seus anjos a combaterem as trevas que circundariam o jovem Caim. Ainda que conhecesse o seu futuro de rebeldia, o Criador faria todo o possível para mantê-lo a salvo das garras do inimigo. Sobre a colina, naquele lar repleto de felicidade, Caim tornara-se, após sua conversão, no motivo principal dos louvores e comemorações. Como uma criança, humilde e submissa, Caim andava entre os seus, tendo na face o brilho do amor e da esperança que eram nutridos sob a luz do altar. Com lágrimas de gratidão, distinguia agora em cada cordeirinho imolado o Redentor vindouro que pereceria em dor para oferecer-lhes a luz da eterna vitória. Com alegria, Caim testemunhava diante de sua família e diante do vasto universo da paz que agora inundava sua alma, agora renascida. Jamais experimentara antes sensação de tanta liberdade, de tanto amor.
Sobre sua mente refrigerada, contudo, começou a baixar as sombras da provação que se intensificaram até mergulharem-no em escura noite. Era assediado por tantas tentações que pareciam revigorar em seu coração os sonhos ilusórios de seu passado. Vozes pareciam gritar em seus ouvidos dizendo: deixe esse caminho que não leva a nenhuma vitória. Chega desses sacrifícios sangrentos que enaltecem a morte. Contemple os jardins que você plantou e veja como eles comemoram a vida. Você é sábio e forte e poderá construir um império de paz e prosperidade, colorido por extensos jardins que florescerão numa eterna primavera de sol. Sacudido por essa tempestade de tentações, Caim, quase vacilando, deixou transparecer em seu semblante a agonia que lhe inundava a alma. Assim, sua aflição foi logo percebida por sua família que, preocupada, procurou saber dele as razões de sua angústia. Temendo expor para sua família o que lhe afligia, calou-se, afirmando que era apenas um sentimento de pesar que logo passaria. Os pais ficaram aflitos, pois concluíram acertadamente que era Satã quem estava pressionando-o com o objetivo de arrastá-lo novamente para a escravidão. Com lágrimas, aqueles pais clamaram ao Criador em favor daquele filho que, aflito, caminhava de um lado para o outro procurando encontrar alívio. Anjos poderosos empenhavam-se insistentemente naquele conflito que travava-se invisível aos olhos humanos. Ainda que severamente provado, Caim não chegaria ao ponto de ser forçado pelo inimigo a render-se ao pecado. Havia um exército ao seu lado para ampará-lo em seus passos de fidelidade. Todo o universo estava atento para as decisões de Caim, que poderiam influir na experiência de incontáveis seres humanos que seguiram os seus passos. Orientado pelo exemplo de seus pais, Caim buscou na oração o refúgio para sua alma torturada. Com fervor, implorava ao Criador que firmasse os seus passos. Embora sentisse forte apelo para voltar ao caminho do orgulho e da aventura, estava decidido a continuar seus passos pelo trilho acidentado do amor e do sacrifício. Temendo não alcançar o seu objetivo sobre Caim, Satã ordenou seus guerreiros a suspenderem aqueles desesperados ataques. Disse-lhes que, através de sutil engano, lograriam a vitória que dificilmente alcançariam pela força. Com isso, a paz voltou a reinar na mente de Caim, que, unido à família, cantava louvores ao Salvador, o autor de sua salvação. Enquanto aquela família, com alegria, comemorava mais uma vitória alcançada na vida de Caim, as hostes das trevas estavam reunidas tramando novos planos de ataque. Muitas ideias foram apresentadas, mas prevaleceram aquelas elaboradas por Samael, arqui-enganador. Ele afirmou, confiante: se tão somente nos aproximarmos de Caim como amigos, em sua jornada no caminho da salvação, inspirando pensamentos e sentimentos de fé no Redentor, não nos será difícil introduzir com sutilezas as sementes da rebeldia que germinarão uma a uma em seu coração confiante, fazendo-o menosprezar finalmente os sacrifícios de sangue sobre a altar, com o pensamento de não mais depender desse símbolo para ter em mente o Salvador vindouro. Quando iludido, julgar haver alcançado o amadurecimento espiritual, estará novamente no abismo.